Vamos adorar o Senhor, que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Vamos lá? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não. O amor não maltrata, não tem interesse. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça. O amor só se alegra com a verdade. O amor tudo sofre e tudo crê. O amor tudo espera, tudo suporta. Se eu quiser chegar ao céu de luz, eu preciso mudar. Ter a inocência de uma criança pura e cheia de amor. A palavra diz que para a gente alcançar o reino do céu, devemos nos tornar como uma criança que é pura e cheia de amor e inocente. A palavra diz também que a obra e a fé, elas andam juntas. A fé sem a obra é morta, e a obra sem a fé de nada adianta. O apóstolo Paulo diz que ainda que eu vendesse todos os meus bens, repartisse com os pobres, ainda que eu queimasse o meu corpo para salvar outra pessoa, de tudo que eu fizesse não tivesse amor, de nada adianta. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor é impossível. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero chamar aqui o pastor José para estar orando aqui pelas ofertas aqui, para o pregador desta noite, né? O nosso diácono Daniel, que vai trazer a palavra hoje de ensino, amém? Grande Deus. Vou levantar a igreja para Deus falar conosco agora. Quantos creem que Deus vai falar conosco através da palavra? Então estenda as mãos para cá e Deus vai usar o servo dele. Vamos também, já estender a mão para cá para Deus prosperar na sua vida. Você é ofertante, dizimista fiel. Deus põe em tuas mãos poderosa. Creio Deus no seu poder, creio Deus na tua resposta. Abençoa Deus o teu servo. Abençoa também os irmãos que ofertou, os irmãos que também não pôde ofertar, ó Pai. Abençoa a tua igreja, ó Pai. E as parentelas, os servos do Senhor, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus, ó Pai. Toma em tuas mãos, ó Pai. Usa o teu servo em tuas mãos. Creio Deus no seu poder, creio Deus no seu agir, na sua grandeza, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. E uma palavra confirmada, amém, é forte, viu? Quem conhece a palavra confirmada, amém? Quem meditou naquele trecho que o irmão leu? Deuteronômio 18.
capítulo 28. No capítulo 27, o que era o julgamento daquele povo? Amém? Amém? Amém. E aquele que não confirmasse amém, se tornava o quê? Você vai meditar o que significa amém? A palavra forte, viu? Aleluia. Louvado, engrandecido seja sempre o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para o todo sempre. A Ele a glória, a Ele a honra e todo louvor. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, né? Mais uma oportunidade na qual o Senhor Jesus nos concede de podermos estar na tua presença para adorarmos, engrandecê-lo, né, na beleza da sua santidade. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer aos irmãos que estiveram orando pela vida da minha esposa. Ela já está bem melhor, né, graças a Deus. Então eu quero aqui agradecer aos irmãos pelas orações, né? As orações dos irmãos, eu agradeço de toda a igreja, né? Porque nós somos carentes das orações, irmãos. Nós precisamos das orações, né? Glória a Deus. Irmãos, essa semana foi uma semana difícil, né? Você preparar um estudo bíblico, estar em oração, em consagração, e você pede uma palavra para Deus, você pede um estudo, parece que nada vem, e você folheia a Bíblia aqui, folheia a Bíblia lá, mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deu uma palavra para nós aprendermos junto nesta noite, né? Eu já cheguei aqui e eu já pude ver que o Senhor já estava confirmando já o que vai ser dito aqui nesta noite, né? Algo que o Senhor Jesus, Ele deixou como mandamento para nós, e nós somos falhos em praticar, irmãos, inclusive eu, estou falando da igreja não, inclusive eu, e nós precisamos praticar mais, né? Esse mandamento, essa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Ela é uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos quando nós usamos com fé, né? E quando eu cheguei aqui, que eu pude estar ali na porta, eu vi a estrofe ali do hino 200, né? Com bondoso amigo, né? Aí uma estrofe diz assim: isso é porque não levemos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, contam isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Glória a Deus, né? Que maravilha. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre oração. Oração é o que nós vamos aprender um pouco nesta noite, né? Se nós formos falarmos sobre oração, irmãos, na Bíblia não esgota. Desde o começo da Bíblia, em Gênesis, até o seu final em Apocalipse, tem a prática da oração. Coisas que nós negligenciamos muito, irmãos.
Nós queremos que o Senhor abre porta, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, que o Senhor faz milagre, mas nós não oramos. Como que nós vamos querer um milagre da parte de Deus se nós não oramos? Nós precisamos orar. Há um paradigma na igreja de que a igreja ela não ora, irmãos. Ela não vem para oração. Aleluia. Então, se faz necessário, nós como servos de Deus, que aprendemos, nós necessitamos orar. Aleluia. É porque essa estrofe aqui, quando ela fala assim, leva a Deus, tu estás fraco e carregado. Sabe por quê? Falta de oração, irmão. Falta de oração. Aleluia. Então nós necessitamos orar. Precisamos orar. E como é que tem sido a nossa prática de oração? Aleluia. Eu já ouvi alguém dizer assim, que não vem para a igreja orar, mas ora em casa. Aleluia. Irmãos, se aqui na igreja que nós temos o tempo livre, que nós tiramos esse tempo para nós dedicarmos a oração ao Senhor, elevar os nossos pensamentos, né, fazer a nossa súplica, a nossa petição. Você acha que em casa nós vamos orar, irmãos? Com barulho com o vizinho da esquerda, da direita, choro de criança, e muitas vezes um som alto. Como que você vai orar? Como que você vai concentrar numa oração, irmãos? Né? É muito difícil. Então, nesta noite, nós vamos, aleluia, ver alguns versículos. Oh, glória. Igreja, vamos fazer aqui para Deus. A Bíblia está mandando nós faça isso, né? E qual foi as mensagens cantadas hoje? Amor, né? E por amor nós temos que fazer, não é? Ou não? Ó, chegou a notícia aqui agora, que nosso irmão pastor Juarez, ele está passando uma luta muito grande, está lá na UPA, muito enfermo. É para nós orar para Deus visitar ele lá. Quantos querem ter a resposta breve que Deus vai visitar ele lá? Instantaneamente. Nosso irmão Isaac foi lá, ele depois trazer ele, né? Quanto tem certeza que Deus vai pôr as mãos? A oração é a chave. Está falando de oração já. O culto já está falando de oração. Hã? Então, irmão, o inferno não pode prevalecer. Se Deus estiver lhe cobrando alguma coisa dele, ele vai falar com ele, despertar ele e abençoar ele, né? Glória a Jesus. Porque ele é um vaso de Deus que louva a Deus. De repente Deus quer que ele louva mais, né? Quer usar ele mais, né? Deus poderoso, Deus amado, estende as tuas mãos, Pai querido, Pai amado. Como eu tenho falado para a tua igreja, Pai da glória, é como se o Senhor, Pai da glória, aplicasse agora uma injeção, Pai, de ânimo sobre aquele homem, Pai. Visitar ele agora, Pai, lá na UPA, Pai da glória. Arrancar o inferno, arrancar as obras do inferno, arrancar as enfermidades. Dê-lhe graça, força para ele caminhar, para ele orar, Pai da glória, para ele buscar o Senhor, Pai da glória. Entra com providência, meu Pai da glória. Visita aquela vida, Pai da glória. Eu quero a resposta do Senhor, Pai da glória, como retorno que a tua igreja pediu, Pai da glória, do Senhor, Pai da glória. Peço perdão para o Senhor, Pai da glória. E digo para a tua igreja pedir perdão para o Senhor agora, Pai da glória, para que a nossa oração seja ouvida, Pai. Põe em tuas mãos, poderosa, Pai da glória. Onde o Senhor põe em tuas mãos, numa igreja que tenha a tua graça, o inferno sai da frente. Põe em tuas mãos, Pai, visita aquela vida, no sangue precioso, no sangue de Jesus Cristo. Toda a igreja diz o quê? Vocês aprenderam o que é a palavra amém, não é? Então está confirmado. Quem vai esperar a resposta com certeza? Isso não é impedido você parar de orar, não. Quando chegar na sua casa você pode continuar orando, não tem problema. Até você receber a resposta também, não faz problema não. Orar cada vez mais não faz mal, amém? Ensinamento é oração mesmo. Glória a Deus. Aleluia.
Pai, né, meus irmãos? Não é em vão a prática do crente concernente à oração, né? E quais são muitas vezes a nossa oração, irmãos? Para quem nós temos orado? De que forma nós temos orado? Por que será que muitas vezes nós não recebemos? Será que nós estamos sabendo pedir ou orar? Será que nós estamos sabendo orar? Aleluia. Glória a Deus. A oração, ela tem muitas formas e jeitos de orar. Ela não tem fórmula. Não. Aleluia. Mas, irmão Daniel, o que é oração? O que é orar? Aleluia. Orar, irmãos, é nada mais, nada menos do que nós falarmos com Deus, né? É a mesma coisa que nós, os filhos, quando quer falar alguma coisa conosco, ele vem direto ao Pai, não é isso? E nós, quando precisamos de uma intervenção, precisamos de um milagre, que o Senhor restaura a vida do nosso pastor, nós precisamos orar, então nós vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele restaure a saúde, pastor. Aleluia. Então a oração é uma conversa com Deus, entre você e Deus. Ali na oração você vai expressar com Deus o seu sentimento, você vai expressar com Deus o que você precisa, você vai expressar com Deus a sua necessidade, você vai falar com Deus de tudo aquilo que você necessita. Aleluia. Oh, glória. Muitas vezes, irmãos, você vai chorar. Minha irmã, você vai chorar nos pés do Senhor. Aleluia. A oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar ou ouvir o que o Senhor tem a dizer. Aleluia. Nós sabemos que Deus, irmãos, Ele não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, Ele decidiu se importar em ouvir você e em ouvir eu. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida e nem os seus ouvidos agravados que não possa ouvir. Jeremias capítulo 31, 33 fala: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Aproxime-se do Senhor, irmãos. E de que forma nós nos aproximamos de Deus? Através da oração. Não tem outro jeito a não ser de joelhos dobrados, irmãos. Aleluia. É dessa forma que nós nos aproximamos de Deus, através da oração. Aleluia. Apesar dele reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer os nossos erros, Deus é misericordioso. Deus é bondoso para conosco, irmãos. Por quê? Porque Ele ouve a nossa oração quando nós fazemos ela com o coração sincero, porque a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração. Aleluia. Quando nós começamos aqui a ler a Bíblia, irmãos, e começamos a desfolhar desde o capítulo 1 de Gênesis aqui e até o final da Bíblia em Apocalipse, nós vemos aqui grandes homens, grandes mulheres, profetas, juízes, homens que para vencer uma batalha, vencer uma adversidade, eles buscavam a face de Deus. Ninguém vence sem antes buscar na direção de Deus, irmãos, sem antes orar a Deus, pedir, Senhor, a Ele a direção. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados, sabe por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não oramos, nós vamos buscar primeiro qual que é o caminho, o que o Senhor quer de mim, o que Ele quer de você, o que Ele quer que nós façamos.
Aí quando nós façamos por conta própria, nós acabamos nos frustrando, porque as coisas acabam não dando certo. Eu começo a pensar aqui em Ana, o tanto que Ana sofreu, porque a sua rival, ela tinha filhos, Ana não tinha, porque o Senhor tinha fechado a madre, e ela não podia ter filhos, e Ana orou, e buscava o Senhor, até que o Senhor lhe deu as respostas, e Ana então engravidou e teve um filho, através da oração. Aleluia. Mas como nós devemos orar, irmão Daniel? Será que nós devemos orar só quando nós recebemos a nossa bênção? Será que nós devemos orar só quando nós recebemos o nosso milagre? Será que nós devemos orar só quando as portas já se abriram? Será que nós devemos orar quando o Senhor, aleluia, Ele salva minha família, meu pai, minha mãe? Não, meu irmão, quando Ele salva, é que você tem que continuar orando. Sabe qual que é o mal nosso? É quando nós recebemos o milagre, nós paramos de orar. Nós paramos de orar. Nós temos que continuar orando. Aleluia. A chave que abre as portas, a oração. Nós não podemos deixar de orar nunca. Mas por que orar é tão importante na nossa vida? Porque para nós termos comunhão com o Senhor, irmãos. Sem oração não tem como nós ter comunhão com o Senhor. Como que nós vamos ter uma vida de comunhão com o nosso Deus se nós não oramos? Se nós não falar com Ele, nós não ouvimos Ele falar conosco. Aleluia. Essa é a oração, para nós desenvolvermos um amor, um conhecimento de Deus. Aleluia. Como qualquer relacionamento, a comunicação e a interação são fundamentais. Ao ter em vista, ter uma vida mais próxima do Senhor, por meio da Bíblia. Deus fala conosco e Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade em resposta a isso. Também precisamos falar com Deus, apresentar os nossos pedidos, agradecimentos, interceder uns pelos outros. Aleluia. Salmo 139, versículo 4 diz assim: até mesmo que a palavra chegue à tua língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Mas por que nós temos que pedir, nós temos que falar? O Senhor precisa ouvir de nós aquilo que nós precisamos. E quais os benefícios, irmão, da oração? O que ela nos traz de benefício quando nós oramos? Um dos grandes benefícios da oração, quando nós fazemos, é conhecermos melhor a Deus. Mas isso é apenas mais uma das suas dádivas que chega à vida de quem se dedica à oração. Irmão, nós sabemos que orar não é fácil. Parece que quando você se propõe a fazer um plano de oração, parece que o inimigo tenta por todas as formas te derrubar. Não quer que você ore de jeito nenhum. Aleluia. É uma luta constante para nós orarmos, irmãos. O inimigo tenta tirar o nosso tempo no máximo possível que ele pode, para que nós não oremos a Deus. Aleluia. Quando nós oramos, nós sabemos que Deus cuida. 1 Pedro 5,7 diz: está ansioso, ansiosa, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Nós precisamos orar, irmãos. Chegamos num tempo em que as coisas estão acontecendo. Agora você começa a imaginar comigo, pensamos junto, se a igreja inteira dobrasse o seu joelho e começasse um clamor, irmãos. Irmãos, não ia ter demônio que ficava na frente da igreja, na frente do crente. Mas falta oração. Falta oração. Oração ela liberta, irmão. Oração ela cura. Oração ela transforma. Aleluia. Mas nós temos que exercitar a prática da oração. Coisas que nós não fazemos. Quando nós fazemos muito pouco.
Aleluia. Nós vivemos em um tempo que a grande maioria dos cristãos se encontra em dificuldade em ter uma vida contínua de oração. Isso aí é geral, irmãos, é no todo. Aleluia. Você ter uma vida de oração e comunhão com Deus hoje não está fácil. Quando nós começamos a analisarmos a situação, sabe quando nós começamos a chegar a Deus, que nós nos colocamos e falamos, eu preciso orar? Quando o negócio começa a ficar estreito para nós, irmãos. Quando a coisa começa a apertar, quando você fica sem um emprego, você fica doente, as portas se fecham, né? Aí eu vou para o joelho orar, porque o Senhor precisa abrir. Mas Ele abre, irmão, porque Ele é misericordioso. Aleluia. A Bíblia fala assim, irmãos, em Lucas capítulo 18. Vou passar alguns versículos aqui para nós. Em Lucas capítulo 18, vai falar a respeito de uma mulher. Aleluia. Aqui vai falar a respeito aqui da parábola de um juiz iníquo, né? A Bíblia diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas, irmão, como que eu oro sempre? De que forma eu continuo orando? Aleluia. Como que eu continuo a orar e nunca desfalecer? O versículo número 2 nos diz assim: com uma certa cidade havia um certo juiz que nem a Deus ele temia e nem respeitava homem algum. E havia naquela mesma cidade uma certa viúva. E aquela certa viúva, então, irmãos, ia ter com ele, com aquele juiz, dizendo: ó, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis. Aquela mulher, aquela viúva, ela ia ter com aquele juiz, insistindo. Ela foi insistindo que por algum tempo, né, não quis mais, mas depois disse consigo mesmo: ainda que temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva, ela, como vamos dizer assim, ela não me deixa em paz. Ela não me deixa em paz, mas ela me molesta. Eu hei de fazer justiça então, para que enfim ela não volte e não me importune mais. Qual que era o segredo aqui, irmão? Era não desistir. E sabe, muitas vezes acontece com nós desistimos. Nós oramos uma vez, não acontece nada. Oramos duas vezes, não vemos nada. Oramos pela terceira vez, já começamos a desanimar. Aí continuando orando, daqui a pouco você quer parar. Irmãos, nós temos que orar. Orar e sem cessar. Nós temos que orar sem desfalecer. O que é isso? Sem perder as forças, irmão. Aleluia. E aquela viúva, de tanto ela insistir com aquele juiz, que ele diz: olha, eu vou pegar a causa dessa viúva, para que ela não me importune mais. Aleluia. Glória, e que ela não me volte a importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. O injusto juiz, porque ele era um injusto. Porque a Bíblia diz aqui que ele não queria pegar a causa daquela viúva lá, por ser um juiz iníquo. Aleluia, obrigado, irmão. E Deus diz assim:
E o Senhor diz assim para mim e para você nesta noite. Olha só, ouve o que o justo juiz diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite, ainda que tarde para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando nós clamamos, o Senhor está ouvindo, irmãos. Mas as coisas não acontecem no nosso tempo, da forma que nós queremos. Nós temos que esperar o processo. A oração, ela não é assim, mas se Deus quiser responder imediatamente, Deus pode. Mas se Ele não quiser, nós temos que continuar orando, continuar insistindo na oração. Aleluia. Nós não podemos de forma alguma perder o foco, que é a oração. Aleluia. É por isso que muitas vezes desfalecemos, porque nós não temos paciência. Nós precisamos aprender a esperar e orar para que se cumpra o tempo determinado de Deus na minha e na sua vida, para que Deus possa fazer conforme o tempo dele e na hora dele. Aleluia. Você pode ter certeza que quando Deus responder a sua oração no tempo dele, no momento dele, vai ser bênção pura, irmãos. Mas para isso nós temos que ser insistentes, temos que pedir, temos que orar sempre, né? Aleluia. Glória a Deus. Na Bíblia nós temos várias passagens sobre oração aqui, irmãos, em que Deus mudou a história, em que Deus salvou a nação. Temos na Bíblia situações em que Deus mudou a história da nação. Deus salvou vidas. Deus disse que ia matar, e Deus, pela oração, Deus se arrependeu por causa da oração. Mas também nós temos na Bíblia algo que me chama muita atenção, irmãos, sobre oração, sobre a forma de nós orar e para quem nós estamos orando. Aleluia. Se você for lá em Jeremias, capítulo de números 14, nós vamos ver Deus tratando com Jeremias em algo que é de suma importância para a nossa vida de aprendizado hoje, porque aquilo que o Senhor põe a mão, irmãos, nós não devemos pôr a nossa. Aleluia. Quando o Senhor está tratando algo, irmãos, nós temos que ter o cuidado para nós não querer pormos a nossa mão e o Senhor depois vai cobrar de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, o capítulo 14, o verso 11, o Senhor diz assim, Jeremias, Jeremias, não ores por este povo para bem. Olha que contradição, né, irmão? Parece um paradoxo, né? A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E aqui o Senhor está dizendo para Jeremias não orar por este povo. Mas por que o Senhor pediu para Jeremias não orar por esse povo? Qual que foi a razão que o Senhor falou com Jeremias? Não ore por este povo. Vou ler um trecho aqui para nós entrar no entendimento da palavra. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. E disse mais o Senhor: olha, não ores por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas esmanjarem, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. O povo aqui era um povo rebelde, irmão, um povo teimoso, conhecia as leis do Senhor, mas não quiseram obedecer, falta de obediência. É por isso que aqui o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, não ore por este povo que eu não vou ouvir. É por isso que tome cuidado, irmão, quando o Senhor estiver tratando alguém, cuidado, não vai querer orar por ele não, que você não sabe o processo que está passando.
Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Oração. Aleluia. Ela é para muitas causas. Principalmente por esta. Em Jeremias também, capítulo 7, versículo 16, diz assim, tu, Jeremias, não ores por este povo, nem levantes clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Aleluia. Por quê? Por causa do povo que estava em pecado, em desobediência à palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos em desobediência à palavra de Deus, você pode orar o que for, irmão, Deus não vai ouvir sua oração. Deus não vai ouvir minha oração se eu estiver em desobediência, em desacordo com a sua palavra. É por isso que nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus, nas ordenanças de Deus. O povo rebelde, um povo que estava fazendo tudo ao contrário, um povo idólatra. E Jeremias, ele queria orar pelo povo, para que o Senhor não destruísse aquele povo. E o Senhor falou, você pode orar o quanto você quiser, que eu não vou ouvir. Não vou ouvir sua oração. Aleluia. Então há um cuidado, irmãos, quando forem orar. Cuidado para quem você ora. Aleluia. Às vezes a pessoa está passando um processo que é por Deus. É Deus que está tratando. E nós vamos lá querer orar pela pessoa. Então nós temos que orar a Deus primeiro para ver qual que é a vontade do Senhor. Aleluia. Josafá, um rei de vitória, um rei vitorioso. E sucedeu uma certa feita que juntou as nações para combater contra Josafá. A Bíblia diz assim que em Crônicas capítulo 20, segundo as Crônicas capítulo 20, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, avisaram o rei Josafá, dizendo assim, olha rei, escute só, aleluia, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, se pôs a buscar o Senhor. Quando Josafá ficou sabendo que aquelas nações tinham se juntado e ia contra o reino dele, ele pôs a buscar o Senhor, foi orar ao Senhor. Está vendo como que é, irmãos? Só se lembra de orar ao Senhor quando o negócio começa a estreitar. Quando começa a apertar, aí vai lembrar de orar ao Senhor para o Senhor lhe dar livramento. Ao invés de já estar orando, né? Senhor, me livra. Eu não sei como é que vai ser amanhã, como é que vai ser daqui a pouco. Mas o Senhor vai na minha frente, vai tirando dos embaraços. Não, irmão, nós esperamos acontecer para depois estar orando. Josafá, então, a Bíblia diz que ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E a Bíblia diz que Judá, todo o povo ali se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, olha a oração de Josafá. Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos de gentes, e na tua mão há força e poder,
e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus, nós não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do teu povo de Israel, e não deste semente de Abraão ao teu amigo para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da sua casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Aleluia. Sabe o que acontece, que eu aprendo aqui, irmãos? Que primeiro nós esperamos acontecer as coisas, né? Aí depois nós vamos buscar o Senhor. Aleluia. Mas o Senhor é misericordioso. Mesmo sabendo das nossas falhas, o Senhor ainda Ele nos livra. Aleluia. A Bíblia diz assim, em seu versículo 17: olha, Josafá, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a exercitar a prática da oração. Irmãos, nós somos muito falhos na oração. A Bíblia aqui, irmãos, se não fosse a oração desses homens de Deus, quantas vitórias obtiveram por estar orando, estar buscando a face do Senhor continuamente. A Bíblia fala de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Aleluia. Já vou encerrar, viu? O horário também. Não vou nem dar conta de acabar o estudo, irmão. É muito profundo. É muito profundo. Daniel, irmãos, ele tinha uma prática de orar 3 vezes ao dia. Aleluia. Para encerrar, vamos encerrar aqui com essa passagem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, no capítulo 6, a Bíblia diz assim que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punhava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E nós, irmãos, quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós oramos no dia? Tem vezes que nós levantamos, irmão, nós nem agradecemos a Deus porque nós levantou. Aqui Daniel, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Olha só o que aconteceu, irmão. A Bíblia fala assim, que apareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino, né, presidentes que estivessem ali ajudando no reinado. E sobre esses príncipes ali e governadores estavam Daniel. Só que quando o rei estava fazendo essa reunião, Daniel não estava. Daniel deveria estar cuidando dos assuntos do rei, né? A Bíblia fala que então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Então os príncipes, irmãos, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Aleluia. Daniel era fiel, irmãos. Aleluia. Em Daniel não se achava nele nenhuma culpa, nenhum vício, nada contra pudesse condenar Daniel. Então estes homens então disseram assim, ó:
nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim ao rei Dário: o rei Dário vive eternamente. E todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não haja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou então este decreto, este edito. Por quê? Porque Daniel orava, e aqueles presidentes, aqueles príncipes tinham ciúmes de Daniel, e eles queriam por toda forma prejudicar Daniel, e eles procuravam algo contra Daniel e não achavam, porque Daniel era justo, era fiel a Deus, homem reto, andava nos caminhos do Senhor, temia o Senhor. Então eles falaram: vamos procurar algo na lei do Deus de Daniel, para que nós podamos então fazer algo contra a vida dele. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Você pensa que Daniel se preocupou por isso? Que achou Daniel orando? Daniel, por causa do edito do rei, não ia parar de orar nunca. O que muitas vezes tem feito você parar de orar? O que muitas vezes tem feito eu parar de orar? Há muitas coisas que nos atrapalham orar, que impedirmos de orar. Mas Daniel, mesmo quando ele soube do edito, ele não parou de orar. Aí que ele foi orar mesmo. Aleluia. Quando Daniel soube, aí que ele foi para a janela, lá de vista para Jerusalém, lá orar mesmo, não se importando com o que poderia acontecer, mesmo que fosse jogado na cova dos leões, Daniel estava orando. Aleluia. Irmãos, nós precisamos, aleluia, nós precisamos exercitar a prática da oração. Aleluia. Eu vou encerrar por aqui, porque não vai dar tempo nem de eu terminar, irmão. Esse estudo da oração é muito profundo. É uma próxima oportunidade, nós vamos continuar ele. Mas sabe o que eu quis trazer aqui nesta noite para nós? Sobre oração. É que nós, aí como igreja do Senhor, nós precisamos orar. Nós precisamos orar, irmãos. Aleluia. Nós queremos que a igreja cresça, que o ministério cresça, que haja vidas transformadas, que Deus salva, que Deus continue libertando. Nós precisamos orar, irmão. Não é só estarmos aqui pregando, louvando, não. Precisamos orar. Louvar a Deus é bom, pregar é bom, mas orar é melhor ainda. É através do joelho calejado que Deus vai fazer algo na tua casa. Através do joelho com a boca no pó que Deus vai salvar aquela vida. Mas sem oração não tem como. Se nós não orarmos, não tem como Deus fazer nada. Então, nesta noite, você fique com essa palavra, guarda no seu coração. Aleluia. Que assim, tendo outra oportunidade, nós vamos dar continuidade ao estudo da oração. Amém? Que Deus possa abençoar os queridos irmãos, né? Que Deus, eu tenho certeza que a oração que foi feita aqui para o nosso pastor foi alcançada lá. Deus vai dar resposta, Deus vai mexer lá, aleluia, o céu e o inferno, e vai com certeza dar vitória para o nosso pastor, amém? É assim, eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Estou passando para o nosso pastor. Grande Deus,